Ora, sejam muito bem-vindos ao canal de Ciências Sociais. Este trabalho fala sobre os contextos organizacionais da intervenção social. Mais uma vez, ligado ao estudo da intervenção social das ciências sociais. Este trabalho tem objetivo principal, tem como objetivo principal desenvolver uma perspectiva sólida sobre a intervenção social em contextos organizacionais contemporâneos, enfatizando tanto a eficácia das ações como a ética e responsabilidade organizacional. Visa também entender teorias, elementos e processos relacionais à intervenção social, destacando o papel crucial do compromisso ético e da responsabilidade nas organizações que desempenham um papel importante na promoção do bem-estar comunitário e na abordagem das questões sociais complexas. Além disso, analisa os desafios enfrentados ao aplicar a intervenção social em organizações em constante mudança, adotando uma abordagem crítica para melhor compreender as suas complexidades e implicações. O objetivo final deste trabalho é melhorar continuamente as práticas de intervenção social para criar um impacto positivo e duradouro tanto nas organizações quanto na sociedade em geral. Portanto, aqui neste trabalho vamos nos focar no tema 1, que é conceitos e tipos de organizações. Os subtemas que vamos tratar são as dimensões das organizações e o que é o desenho organizacional. Também a estrutura, portanto, os alicerces e os pilares da organização e as organizações na contemporaneidade, portanto, os desafios que essas organizações enfrentam hoje em dia. Vamos agora então iniciar com os tipos de organização. Existem diversos tipos de organizações que podem ser classificados de acordo com a sua natureza, objetivos e funcionamento. Vou então apresentar alguns dos principais tipos de organizações. Temos as organizações sem fins lucrativos, as governamentais, as internacionais e as não governamentais. Sem fins lucrativos têm objetivos sociais, culturais, educacionais ou de caridade. Elas não têm não visam a obtenção de lucro, mas sim o benefício da comunidade ou de um grupo específico. Já as governamentais, essas são entidades do setor público responsáveis por fornecer serviços públicos e governar uma determinada jurisdição. As internacionais, temos o exemplo, por exemplo, das organizações das Nações Unidas e da União Europeia. Elas têm uma presença global e trabalham em questões internacionais. Já as organizações não governamentais, as ONGs, como são corriqueiramente conhecidas, são organizações independentes da sociedade civil que atuam em uma variedade de áreas como direitos humanos, meio ambiente e saúde. Agora vamos ver o que é um desenho organizacional. Ele diz respeito à estrutura e ao arranjo interno de uma organização, incluindo como as tarefas são divididas, como a autoridade é distribuída e como a comunicação flui. Pode ser plano, hierárquico, em rede, entre outros, dependendo das necessidades e da cultura da organização. Um desenho organizacional eficaz visa alcançar os objetivos da organização de forma eficiente e eficaz. Normalmente têm missão e objetivos, essas organizações, portanto, devem ter uma clara missão e objetivos que definam a sua razão de existir e os resultados que pretendem alcançar. Depois temos a estrutura organizacional. Ela inclui a definição de departamentos, unidades ou equipes que trabalhem em diferentes áreas de intervenção social, como a assistência social, a saúde, a educação, o emprego, a habitação.
Depois temos a hierarquia e a autoridade. O desenho organizacional define a estrutura hierárquica da organização, indicando quem lidera, quem reporta e a quem e como a autoridade é distribuída. A coordenação. Em muitos casos, organizações de intervenção social precisam coordenar esforços entre diferentes departamentos ou equipes para atingir os seus objetivos. O desenho organizacional deve incluir mecanismos de coordenação eficazes. Depois temos aqui a distribuição de recursos. É extremamente importante para os programas de intervenção social os recursos estarem bem distribuídos, os recursos financeiros, humanos e materiais. Depois temos aqui os papéis e responsabilidades. Cada membro da organização deve entender claramente o seu papel e responsabilidades no contexto da intervenção social. Depois falamos aqui da cultura organizacional, que desempenha um papel importante, pois influencia a maneira como os funcionários se relacionam entre si e com as comunidades atendidas. Uma cultura de empatia, sensibilidade e respeito às questões sociais é muitas vezes fundamental. Depois temos aqui no final a avaliação de impacto. A organização deve incorporar mecanismos de avaliação para medir o impacto das suas intervenções sociais e ajustar o seu desenho organizacional com base nos resultados obtidos. Portanto, em forma de resumo, o desenho organizacional é fundamental para garantir que a organização seja eficaz na abordagem dos problemas sociais que visa enfrentar. Deve ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades em constante mudança das comunidades atendidas e aos desafios específicos da intervenção social. Além disso, a transparência e a prestação de contas são geralmente elementos críticos para organizações que trabalham nesse campo, pois muitas vezes dependem de financiamento público ou privado para operar. Portanto, eu pus aqui as três principais palavras que eu considero para o desenho organizacional. É a flexibilidade. Portanto, as organizações devem se adaptar às necessidades que estão em constante mudança. A sociedade é mutável, portanto, deve existir flexibilidade da parte das organizações para se adaptarem às exigências que encontram na sociedade, população que querem trabalhar. Depois, a transparência. Como as organizações de intervenção social dependem muitas vezes de financiamentos públicos ou privados, devem ser transparentes para que exista um espírito de confiança para com essas organizações. Assim, elas podem continuar a ter financiamentos e a fazer o seu trabalho de intervenção social. Também a eficácia. Portanto, quando estão a abordar as problemáticas de uma sociedade ou de uma comunidade, devem fazer tudo para serem o mais eficazes possíveis, para não haver perda de tempo, de recursos, não é? Financeiros, materiais e humanos. Agora vamos falar das estruturas organizacionais e os seus pilares. Portanto, temos aqui os departamentos da estrutura organizacional, temos os departamentos ou unidades de intervenção. Ela deve ser estruturada, a organização deve ser estruturada em diferentes departamentos ou unidades, cada um focado em uma área específica da intervenção, como, por exemplo, a saúde, a habitação, o emprego. E cada departamento é responsável por desenvolver programas e projetos relacionados à sua área de atuação. Depois temos a coordenação interdepartamental, devido à natureza multidisciplinar das questões sociais, a coordenação eficaz entre os diferentes departamentos é crucial e isso pode ser alcançado através de reuniões regulares, compartilhamento de informações e colaboração interdepartamental. Como já falámos também da hierarquia e agora aqui a liderança, portanto, ela também, a estrutura também define a hierarquia da organização, incluindo cargos de liderança como diretores, os gerentes dos programas ou os coordenadores. E esses líderes desempenham um papel fundamental na definição de diretrizes e na tomada de decisões estratégicas. Depois temos as equipas de trabalho. Dentro de cada departamento, as equipas de trabalho podem ser formadas para implementar projetos específicos. Essas equipes devem ser compostas por profissionais qualificados
e experientes na área de intervenção. Agora, os pilares, como já tínhamos falado também anteriormente no desenho organizacional, portanto, devemos ter a missão e os objetivos, os valores e os princípios, as parcerias e as redes, que é extremamente importante para conseguir, por exemplo, recursos financeiros, a avaliação e a monitorização. Portanto, é bom ir avaliando e monitorizando para percebermos se existe eficácia realmente dos projetos que estão a ser desenvolvidos. Capacitação e o desenvolvimento do pessoal, portanto, deve-se apostar na formação das pessoas, dos funcionários ou dos colaboradores, para entender se existe, portanto, se os recursos humanos são adequados para aquele programa. Sustentabilidade financeira, garantir fontes de financiamento sustentáveis é fundamental para a continuidade das atividades de intervenção social, como já tinha falado anteriormente. Ainda mais dos pilares, advocacia e defesa. Portanto, muitas organizações de intervenção social também se envolvem em atividades de advocacia e defesa de políticas públicas que beneficiem as comunidades que atendem. Isso envolve a defesa de mudanças nas políticas e na legislação para promover o bem-estar social. Como eu já tinha falado, por exemplo, no trabalho anterior que vocês podem encontrar aqui no canal sobre o racismo e a intervenção social, em como o assistente social pode motivar as pessoas, hum, a defenderem os seus direitos, e isto, por exemplo, é aqui um bom exemplo que, que é o que deve acontecer na intervenção social. É, portanto, fazer a defesa de mudanças nas políticas públicas quando algo não está correto e na legislação também para promover o bem-estar social. Depois temos a comunicação e engajamento com a comunidade. Manter uma comunicação eficaz com as comunidades atendidas é crucial. Os pilares de comunicação incluem estratégias de engajamento, educação pública e consciencialização sobre questões sociais. Depois temos aqui a cultura organizacional, ética e responsabilidade, obviamente, inovação e adaptação, obviamente. Como falei anteriormente, as sociedades e as comunidades são mutáveis ao longo do tempo, portanto, temos que inovar e adaptar-nos às circunstâncias em que nos encontramos. Agora, aqui os desafios das organizações na contemporaneidade. Portanto, as organizações que atuam em contextos de intervenção social enfrentam uma série de desafios na contemporaneidade, devido à complexidade das questões sociais, à diversidade das necessidades das comunidades atendidas e às mudanças no ambiente externo. Alguns dos principais desafios. Temos aqui a complexidade das questões sociais, portanto, elas são muitas vezes multifacetadas e interconectadas. Abordar problemas como a desigualdade, a pobreza, a falta de casa, a saúde mental e a dependência química pode ser extremamente complexo e exigir abordagens integradas. Portanto, são problemas que muitas vezes, portanto, estão ligados uns aos outros e tem que fazer programas, projetos para, desde o início, ir eliminando problema por problema para alcançar o melhor que se consiga dessa comunidade, não é? Para um bem-estar social. Depois temos aqui a escassez de recursos financeiros. As organizações de intervenção social geralmente operam com orçamentos limitados e dependem de financiamento público, doações ou subsídios. A competição por recursos financeiros pode ser intensa, tornando difícil garantir uma base financeira estável. Por isto porquê? Porque existem várias associações e muitas vezes existem campanhas para poder angriar mais dinheiro, e numa altura em que as pessoas também não estão a viver bem, em que enfrentam crises, mesmo aquelas pessoas que até acham que, pronto, pertencem à classe média,
se calhar vão pensar duas vezes antes de apoiar alguma associação ou algum projeto, porque em tempos de crise económica as pessoas vão, se calhar vão preferir poupar esse dinheiro para elas em vez de estar a dar a alguma instituição. Depois, mudanças nas políticas públicas. As mudanças nas políticas governamentais podem afetar significativamente o ambiente do trabalho das organizações de intervenção social. Por exemplo, aqui os cortes com gastos públicos, as mudanças nas regulamentações, nas leis e as prioridades políticas podem ter, obviamente, um impacto direto no financiamento e nas operações das organizações. Depois, a necessidade de avaliação de impacto. Há uma crescente pressão para que organizações de intervenção social demonstrem resultados mensuráveis das suas atividades. Isso requer sistemas de coleta de dados robustos e capacidade de avaliar o impacto de maneira eficaz. Aqui, como nós tínhamos falado anteriormente, na eficiência do desenho organizacional. Alguns dos principais desafios também são a diversidade cultural e populacional. Sabemos que num mundo globalizado devemos saber lidar com diferentes culturas e diferentes populações. Portanto, as comunidades atendidas por organizações podem ser diversas em termos culturais, linguísticos e demográficos. Portanto, isto são desafios. Imagino quando existe uma população que fala uma língua e tem uma cultura diferente da nossa, não é? É muito complicado às vezes conseguir chegar mesmo ao coração dessa pessoa e entender, portanto, mostrar empatia por palavras, não é? E fazer chegar a mensagem a outra pessoa que ela está a ser atendida. E isso é complexo. Portanto, mesmo é um desafio garantir que os serviços sejam culturalmente sensíveis e adaptados às necessidades específicas de diferentes grupos. Depois temos aqui as rápidas mudanças de sociedades, como eu disse, mundo globalizado e com bastante inovação tecnológica vai dificultar um pouco a vida às organizações, porque hoje se calhar hoje o que é o ideal amanhã pode não ser. Por isso, por causa disso, porque a sociedade está em constante evolução e portanto, enfrentamos novos desafios sociais que podem surgir rapidamente. As organizações de intervenção social precisam estar preparadas, portanto, devem ser bastante flexíveis para se adaptar a essas mudanças e serem ágeis na sua abordagem. Portanto, aqui falamos da exaustão da equipa, obviamente que lidam com, lidam com questões sociais e humanas, portanto, podem enfrentar muitas vezes altos níveis de stress e esgotamento. E muitas vezes a própria equipa que está a cuidar de problemas sociais de outros humanos vai precisar de um apoio emocional, certo? Depois, como já tínhamos falado aqui da advocacia e sensibilização, fazer com que as questões sociais sejam reconhecidas e priorizadas na sociedade e nas políticas governamentais. Requer esforços de advocacia contínua e sensibilização pública. Alguns dos principais desafios também ainda. Concorrência por talentos, não são só as organizações que têm que concorrer a nível das ajudas, não é só dos recursos financeiros, mas também humanos, porque muitas vezes elas querem um profissional que é bastante eficiente nos seus projetos, e não é assim tão fácil, e portanto os recursos humanos por vezes estão limitados. Depois a tecnologia e o acesso digital. Muitas vezes acontece que existe falta de acesso à tecnologia e à internet, e isso pode ser um obstáculo para algumas comunidades em busca de serviços de intervenção social.
E obviamente aqui as organizações precisam encontrar maneiras de superar essa lacuna digital. Aqui isto os efeitos da pandemia, portanto a pandemia trouxe aqui uma nova realidade, não é? Ela teve um impacto significativo nas organizações de intervenção social, aumentando as exigências por serviços enquanto afetava as operações e o financiamento. Poluição e as mudanças climáticas, as preocupações ambientais, em algumas regiões, questões relacionadas à poluição e às mudanças climáticas também se tornaram preocupações sociais importantes e as organizações de intervenção social podem precisar adaptar as suas abordagens para enfrentar esses desafios. Portanto, em forma de conclusão, para enfrentar esses desafios da contemporaneidade dos nossos dias, as organizações de intervenção social devem ser flexíveis, inovadoras e resilientes. A colaboração com outras organizações, agências governamentais e comunidades locais também pode ser fundamental para desenvolver abordagens eficazes para abordar questões sociais complexas na contemporaneidade. Muito obrigada por assistirem. Qualquer dúvida ou comentário, deixem, deixem nos comentários. E se gostaram, deixem um gosto. Obrigada.